Olá, tudo bem? Minha proposta hoje é trabalhar um pouco com a emoção dos pequenos, para auxiliar nesse desenvolvimento da inteligência emocional do seu filho. Hoje eu quero falar sobre o medo. Eu trouxe alguns livros infantis aqui para te sugerir uma bibliografia sobre o medo. Mais importante do que a bibliografia é a abordagem que se faz nas conversas com a criança após uma leitura. Então, independente da escolha do livro que você faça, isso é de fato o que mais surte efeito. Essa coleção são 4 livros que vão falar sobre 4 sentimentos diferentes: o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Os demais, eles vão ser vertentes desses 4 sentimentos basais do ser humano. A gente vai entender esses sentimentos como todo mundo sente. Somos seres emocionais. A questão toda não é o que a gente sente, é como a gente lida com esses sentimentos. Como neutralizar, como retomar o meu eu, o meu eixo, como voltar, para mim. Ilustrando isso, eu quero falar hoje com você sobre o sentimento do medo e dos mais diversos medos. Não tem nada de errado ela sentir. Um tempo atrás eu indiquei esse livro aqui para vocês. Esse livro é muito legal. Eu vou deixar o link da onde você encontra ele ou a coleção dele. Ou você compra os 4, ou você pode escolher avulsos, mas é legal a coleção porque você trabalha com sentimentos básicos. Ele vai falar uma das coisas mais importantes que a gente tem para falar para um filho, que todo mundo tem medo, mesmo que isso seja um grande segredo. E esse aqui também, esse é do James Smith e esse é da Ruth Rocha. Esse aqui, Quem tem medo do monstro? Esse aqui vai dar a narrativa exemplificando como é verdade que todo mundo tem medo. Até os monstros têm o medo deles. Que a bruxa tinha medo do bandido, que tinha medo do monstro, que tinha medo do pirata. Ou seja, até os mais valentões vão ter medo de alguma coisa. E no final, a Ruth mesmo, ela fala o seguinte: medo eu tenho sim, todo mundo tem medo. O medo pode até ser bom, por exemplo, a gente deve ter medo de pôr o dedo na tomada, porque se a gente puser, leva um choque muito ruim. Agora, medo de coisas que não existem, a gente não precisa ter, como medo de fantasmas, medo de ET, medo de monstros, nem precisa ter medo de escuro. Mas como dizia meu sobrinho Cassiano, fantasma não existe, mas o meu medo existe. Ou seja, se a criança mesmo assim sentir medo, o que eu quero que fique claro para ela é que todo mundo sente medo. E tá tudo bem sentir medo. E aí nesse aqui vai falar, além do todo mundo sente medo, que é a proposta desse livro aqui, a importância do medo na nossa vida, na vida da criança. Vai falar que o medo pode ser de coisas reais ou de coisas da nossa imaginação. Que a criança pode ter medo de ficar sozinho ou até de perder você. No caso, os pais. É um medo muito real. O pior de todos é medo de dizer que tem medo. Não adianta rir de mim. Esses monstros existem de verdade na minha cabeça. Que fala como ela pode ser ajudada nesse medo. Eu preciso de ajuda para encarar o medo. Afinal, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se encarar, o medo foge. No final de cada livro, abre-se uma porta gigantesca onde a criança ela tem um entendimento de que ela não está sozinha no mundo naquela situação. A gente identifica os nossos pares, a gente está mais aberto para nos colocarmos para o outro. A gente se sente mais à vontade para abrir o que a gente está sentindo, pensando. A leitura de um livro como essa introdução, ela é ótima, é uma ferramenta de grande valia para você abrir essa portinha de entrada da cabeça do seu filho, para você tirar aquelas barreiras de falar sobre o assunto, porque quando ele vê a história dele ali contada para ele mesmo, ele percebe que ele não é único.
E aí vocês conseguem trabalhar estratégias de como lidar com isso. Aqui em casa tem muito essa questão do medo do monstro e tem melhorado bastante com estratégias que a gente tem feito, do tipo antídoto contra o monstro que espirra no quarto antes de dormir. São coisas que o meu filho mesmo sugeriu e a gente tem feito juntos e tem ajudado. São ferramentas que às vezes aquela criança precisa para se sentir segura nesse primeiro momento, até que ela tenha maturidade para perceber que aquilo faz parte só da imaginação dela. É uma coisa que muitas vezes tende a passar com o tempo, com o amadurecimento da criança sozinho. Agora, se você sentir que não tá passando e pelo contrário, tá se agravando e quiser buscar uma ajuda profissional, nada te impede. O que eu quero que você saiba é que no momento da vida deles isso é muito esperado e passa com o tempo, desde que a gente ajude eles a criar estratégias para lidar com isso. E eles vão aprendendo a trabalhar as suas emoções e como neutralizá-las. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau.